Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos criar nossa próxima seção do nosso site Tools for You, que vai ser a seção do Testemunhos. E exatamente essa aqui, ó, o que nossos clientes dizem, ou o que dizem nossos clientes. Ela vai ser bem similar à seção anterior. Teremos os cards responsivos, da mesma forma que fizemos na anterior, só que nessa aqui eu vou querer fazer uma coisinha um pouco diferente, passar uns conceitos novos para vocês. Então, bora para o vídeo! Perfeito! Então, para começarmos, eu quero só adaptar uma coisa que eu tenho aqui, que eu observei ao abrir o site hoje, que os nossos títulos, ó, eles não estão seguindo um padrão, eles estão diferentes. E é sempre legal, quando você está trabalhando com o design da sua aplicação, que você mantenha títulos do mesmo tamanho, textos com o mesmo tamanho ou com a mesma importância por tamanhos. Por exemplo, esse aqui é o texto principal, é o título, né? Esse aqui seria o texto, digamos assim, né? Esse aqui é um subtítulo. Então, por exemplo, você segue um padrão em tudo. Assim como nós estamos seguindo no espaçamento. O espaçamento também é bem importante ter um padrão. Então, para isso, eu vou usar esse título aqui como a nossa base, tá? Que ele é text 2xl. Eu vou colocar aqui nesse aqui, exatamente assim. E perceba que assim eles já estão similares, tá? Então vamos criar agora a nossa próxima seção. Eu vou criar exatamente assim, ó. Nós vamos aproveitar dessa aqui, ó, que já temos, dos serviços. Colocar aqui nos testemunhos. Vamos só abrir e fechar essas tags que foram abertas, né? Sim. Muito bem. Então agora nós temos já os nossos serviços, é o que nossos clientes, o que dizem nossos clientes. Exatamente assim. E faço assim, nós já temos agora um título da nova seção, e essa nova seção está seguindo todo o padrão das outras duas que nós temos. Os espaçamentos, espaçamento do título também, que é margem bottom 8, né? E espaçamento de cima, tamanho total e etc, né? Então é sempre interessante você manter esses padrões. Então, como eu havia dito, né, vai ser exatamente como essa seção de cima. Então, se por exemplo eu pego um card desse, jogo aqui, recarrego a página, perceba que ele vai estar com os cards ali. O card está um pouco grande, né? Mas é porque não foi configurado nenhuma configuração adicional para que ele tenha um tamanho máximo, né? A gente não diz aqui nada para ele, qual é o tamanho máximo que ele quer ter. Como nós estamos trabalhando com 3 geralmente, e a ideia seria que tivesse 3 e nós sabemos que vai ter, a gente pode definir um width. Porém, caso você esteja trabalhando com outras porcentagens, você poderia definir ali também, tá? Nesse caso, como nós temos 3, 100 divididos por 3 vai ser mais ou menos um 33%, né? Então nós vamos usar, como o Tailwind já simplifica isso, né? Não precisa pensar em porcentagem, vai usar assim, ó. Width 3, tá? Com isso, nós já teríamos a nossa responsividade, exatamente o que nós temos ali em cima, tá? E ficaria dessa forma aqui. Antes de qualquer outra coisa, vamos alterar esse card para ele se adaptar ao que de fato a gente quer no conteúdo. Por exemplo, não queremos esse ícone, né? O que mais? Nós queremos aqui um nome em itálico e embaixo ele dessa forma aqui dizendo quem é a pessoa que o fez, né? Não vou colocar assim ainda, vamos colocar ele em itálico. Para colocarmos o texto em itálico, basta você escrever italic, tá? Ele já entrou em itálico. Vamos aqui para a nossa ideia do tamanho dele. Vou tirar todas essas configurações aqui adicionais, que isso aqui era por causa da imagem. A gente pode até dizer que ele é um texto MT mesmo, né? Para ele ficar um pouco menor. Aqui seria o conteúdo. Podemos dar um pouquinho de margem a mais. Aqui agora seria o nosso texto de fato, né? Podemos manter o px3, né, para que ele fique até este tamanho, que ele vai seguir o padrão aqui de cima, né? Mas, adicionalmente, agora eu quero que ele tenha o texto XL. Vamos ver como vai ficar isso, né? E vamos deixar a font bold.
E aqui seria simplesmente um nome, né? Vou pegar essa Ana Souza. Vou colocar esse marcador na frente. Para ficar mais fácil, né? Para a gente entender ali, para a gente visualizar. Assim. Perceba que fácil assim, ó, já está se transformando. Font semi-bold. Não quero isso, né? Inclusive, deixa eu ver como é que fica. Eu acho que seria interessante ele ficar SM de small, tá? Ó, ele fica pequenininho ali. Aqui no outro, ele tá com o tamanho do texto, né? Mas aí vai da ideia que você tiver, do que você achar melhor, tá? Eu vou fazer um text left, para que ele fique para left. Mas, como eu quero que aqui também fique, eu vou colocar o text left aqui, tá? Desta forma aqui, tudo ficou left. Coisas que não me agradaram aqui é a questão do espaçamento, ó, eles estão diferentes. Porque aqui a gente usa o px3, então o px3 a gente pode colocar na classe pai, né? Pai deles, no caso essa aqui. Ou você pode chamar do wrapper. O wrapper é o que está envolvendo. Qual que é a classe que envolve esse e esse? Não a classe, tá? A tag. Essa aqui de cima. Então tudo que você colocar aqui vai atacar não. Vai fazer o target nos dois, né? Vai ter o alvo neles. E aqui estamos, ó. O nosso cardzinho aqui feito. Adicionalmente, coisas que tem aqui que não tem no nosso ali, nessa nossa outra página. Ele possui um sombreado, ele possui uma borda, tá? Então, vamos colocar um sombreado aqui. Shadow, que é uma sombra, ó. Perceba que já tem uma sombra. E aqui funciona também assim, ó. Você pode colocar LG, para aumentar. XL, aumentou ainda mais. 2XL. Ok, ó, tá cada vez aumentando mais. O que ficou feio, né? Mas você pode manter o XL, o LG. Eu vou manter apenas o Shadow, tá? Eu vou deixar apenas dessa forma. Acho que assim já fica interessante. Inclusive aqui em cima, dá para colocar também, né? Daí você colocaria nessa classe wrapper, tá? Então, assim, ó. E tudo ficou com shadow e vai seguir o mesmo padrão. E perfeito. Assim você copiaria e colaria e você teria as mesmas coisas ali. Vou só colocar isso aqui como LG. Aí, assim fica melhor. Então assim você teria as mesmas coisas que nós temos no outro. E a ideia dos cardzinhos de testemunho seriam simplesmente essas, tá? Você poderia colocar uma imagem aqui de uma pessoa, colocar estrelinhas, como, por exemplo, quanto que a pessoa votou, que o site é bom, e etc. Tudo isso você pode fazer. Você pode, inclusive, fazer como a gente fez aqui, ó. Buscar o ícone daquele site do Hero Icons, do próprio Tailwind, adicionar item por item aqui, e seguir o padrão, tá? Eu só não vou fazer nesse vídeo aqui, porque eu quero fazer uma coisa mais enxuta. E quero atacar agora um novo ponto, um ponto que nós não vimos muito até o momento, que seria o JavaScript. Até então, a gente viu apenas essa função aqui, JavaScript, né? Então é um trecho bem pequeno, mas deu para dar uma leve ideia. Mas aqui eu quero me aprofundar um pouco mais nele, no JavaScript, para que a gente possa fazer uma ferramenta que, claro que não seria necessário, nesse nosso projeto, utilizar o JavaScript para compilar esses cards, mas para trazer o conhecimento, né? Então para título de conhecimento, eu acho bem interessante dar uma ensinada no JavaScript, nesse caso aqui, tá? Daí você me pergunta, mas o que eu quero criar com o JavaScript? Eu quero criar esses cards, tá? A partir de datas que você manda nele. Por exemplo, se eu tiver duas pessoas que escreveram, a Ana Souza e a Ana Luísa. E cada uma escreveu uma revisão diferente, né? Uma review diferente. Mas eu quero que as duas apareçam ali. Você poderia daí colocar em um único arquivo não, em um único local no seu JavaScript, que teria um novo cliente que esse card já compilaria ali. O compilar seria ele construir sozinho. Vamos entender um pouco o que é isso que eu estou dizendo. Então, eu vou copiar exatamente isso daqui, tá? Esse nosso card que a gente criou e viu que está bonito, então eu já sei que esse é o design que eu quero. Antes de mais nada, eu vou colocar um ID aqui, tá? Esse aqui vai ser o ID do tá escrito service, né? Tá errado. Testimonies. Esse aqui vai ser o testimonies wrapper, tá? Vou deixar exatamente assim.
Beleza, vamos aqui para baixo. Eu vou criar uma nova função chamada de Generate Testimonies. E essa aqui vai ser uma função que vai gerar os testemunhos, tá? Quando que ela vai gerar? Eu quero que ela gere aqui quando o nosso sistema já compilar, tá? Então, quando carrega toda essa página aqui, quando a gente aperta F5, em algum momento vai ter carregado todos esses dados e vai chegar até aqui embaixo. Então, quando ele chegar aqui embaixo, ele vai chamar essa função que é Generate Testimonies, tá? Por que é interessante você chamar a função aqui embaixo? Para ficar mais semântico o seu código, tá? Para você conseguir enxergar melhor as coisas. Então vamos lá. Eu copiei aquele HTML. Por quê? Porque eu quero usar ele como um template. Template seria como se fosse um padrão reutilizável de elementos HTML, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui em que sentido que eu estou dizendo. Em JavaScript, nós temos alguns tipos de variáveis, que é o que nós iremos utilizar aqui, tá? Não usarei todas elas, mas vou explicar um pouquinho cada uma delas. Por exemplo, var. Você pode colocar o nome que você quiser, que isso é uma variável, né? Então, vou dizer aqui, ó, HTML, não, card template. E aqui teria, por exemplo, isso aqui, né? Lembrando que eu estou colocando esse acento aqui, né? Esse caractere, porque ele aceita quebra de linha, tá? É exatamente o que temos aqui. Você pode simplesmente voltar. Alterações que eu quero fazer, eu vou tirar essa parte aqui, ó, do texto. E vou fazer um marcador. Então, meu marcador vai ser assim, ó. Vai ser simplesmente 2 colchetes e alguma coisa, um marcador. Então, o meu vai ser name. E aqui, a mesma coisa, só que para... esse aqui é o nome, na verdade, né? Essa aqui vai ser a review. Vamos lá, para os nossos conceitos. Perceba que eu coloquei um var. O que significa var? É var de variável. Essa variável, então, ela é acessível aqui, ó. Nós temos, quando apertamos F12, essa ferramenta do desenvolvedor. E aqui é onde a gente pode realizar ações como o JavaScript. Por exemplo, o document é o documento, é o HTML como um todo. É dessa forma que você consegue obter qualquer coisa na tela com o JavaScript. Como a gente fez aqui, né? Get element by ID. Então, se eu copiar isso aqui... Opa, tem que escrever primeiro allow... Está escrito aqui, né? Tem que escrever allow pasting para que ele permita você copiar e colar aqui. Questão de segurança, né? Então você pode copiar exatamente esse aqui. Ó, e você vai perceber que nós temos acesso agora ao nosso menu aqui. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso é que você pode controlar todo o seu site pelo JavaScript, né? Entre aspas, controlar tudo ele por lá. Mas você pode, de fato, fazer muitas ações. JavaScript, ele é utilizado em todos os sites, tá? Todos os navegadores utilizam, então não importa que navegador você utilize. Se você abrir ele, apertar F12 ou clicar com o botão direito e colocar aqui, ó, Inspect, inspecionar, tá? Vai lá no mesmo. Todos eles já vêm com JavaScript por padrão, então ele é um padrão. Por isso que é bem mais tranquilo você conseguir trabalhar com JavaScript também. Aqui nós estamos com esse nosso código. Aqui, essa nossa variável, envolta no contexto do método. Então a gente não consegue acessar. Mas se tivesse, por exemplo, assim, ó, aqui por fora, e você procurasse pelo card template, você vai ter acesso ao mesmo, tá? Porque ele está fora da função. Então aqui ele existe, digamos que no contexto da página como um todo, tá? Agora, como ele está aqui, não. Mas por que eu copiei ele para fora para a gente analisar ele? Porque eu quero falar um pouquinho dos tipos de variáveis que existem aqui no JavaScript. Então nós temos a primeira que vocês já estão vendo, que é o var. Daí nós temos o let e a const. Então vamos primeiramente para o let. O que seria o let? Pense assim, ó, é a mesma coisa que o var, tá? Existe uma coisa chamada tipagem. Tipagem é o tipo que pode entrar dentro da variável. Como nós estamos trabalhando com JavaScript, nós não definimos nada, tá? Mas existem outras linguagens de programação em que você pode definir que dentro desta variável, por exemplo, desse card template, nós teríamos uma string. String é um texto. A gente poderia definir que nós temos um int, que seria um número inteiro, né? A gente poderia definir um float. Float é um número, mas ele não é inteiro, tá? Então, vamos escrever aqui inteiro, só para dar diferenciação. Ou poderíamos colocar um
Esse aqui é importante, nós iremos utilizar um array, que é uma lista, em suma, né? Vou deixar aqui comentado. Aqui temos o var, o let e o const. Então, o var, uma definição simples para ele. Acessível em todo lugar. E, adicionalmente, ele pode ser alterado. O let, ele também está acessível em todo lugar. Caso você tenha atribuído ele aqui. E o acessível em todo lugar é nesse sentido aqui, ó. Que a gente consegue encontrar ele aqui na tela, tá? Que um desses não deixa. Então, ele é acessível em todo lugar. Só que o que acontece com o let? Ele dura apenas pelo tempo que você está executando aquilo. Então, por exemplo, aqui que nós estamos utilizando var, card template, ele vai executar, mas ele vai ficar na memória. Então, é interessante que você use o let, tá? Ao invés do var, nesse caso ali. E a última que nós temos é o const. O const, ele não é acessível em todo lugar. E não pode ser alterado. O que eu quero dizer que ele não pode ser alterado? Uma vez definido, o const aqui, no let template, por exemplo, você não pode alterar ele. Então eu vou deixar essa breve explicação aqui, tá? Exatamente nesse trecho do código. Vamos agora, então, novamente para o nosso Generate Testimonies. Vou, então, tirar esse card template, a opção de var, vou colocar um let. Beleza. O que mais? Eu quero agora o elemento. Então, como o elemento vai ser apenas uma vez, e o elemento, eu digo o wrapper, que a gente criou aqui, né? Eu vou, então, obter pelo ID. Então, eu vou chamar ele assim, ó. wrapper. Então, é o document.get element by ID. Se eu não me engano, era testimonies wrapper. Então, aqui nós temos agora o nosso wrapper. E agora sim, chegamos no ponto que nós iremos definir as pessoas, o conteúdo que nós queremos mostrar. Então, para isso, eu vou utilizar o array. Eu disse aqui embaixo que o array é uma lista, tá? Então, para utilizarmos o array, é muito simples. Eu vou chamar aqui primeiro, ó, testimonies are array, pode ser. O array é definido assim, ó. Beleza? Esse caractere aqui. Os objetos... Testimonies objects seriam definidos dessa forma aqui. O que significa ser uma lista? Pense que isso aqui é uma gaveta, tá? Então, o que tem dentro dessa gaveta? O que você quiser pode ter aqui dentro. Pode ter 1, 2, pode ter um texto, ó. Olá. Então, o que você tem que pensar aqui, ó, no sentido do array? Pense que isso aqui é uma gaveta, correto? Nessa gaveta, ó, eu defini 3 valores lá dentro. Então, qual que é o tamanho dos compartimentos que tem dentro dessa gaveta? Pense que é uma gaveta, tá? Nós temos aqui a gaveta, só que dentro dessa gaveta, ó, abri a gaveta aqui, ó, abri, ela tem 3 compartimentos separados. Nesse primeiro, ó, tem isso aqui, nesse segundo tem esse e nesse terceiro tem isso. Então aqui é exatamente disso que nós estamos falando. É uma lista, tá? É uma listagem. Aqui dentro você pode ter qualquer tipo de variável. Variável não, de dado. Eu poderia ter inclusive, que é o que eu quero fazer, um objeto. Ok? Agora vamos para o conceito do objeto. O objeto, ele é meio que similar ao array, mas a diferença é que você faz assim, ó, você tem que dar um nome para o atributo, e daí a gente chama de atributo. Mas é simplesmente assim, ó. Pense que esse daqui é o testimonies object, é de uma pessoa. Então a gente faz o que primeiro? O name. Name é nome. Então aqui eu vou definir isso como o atributo. Não é com 2 pontinhos, ó. Name, 2 pontos, a gente sabe que ele é um nome. Ele é o nome não, ele é o atributo name. E aqui você pode colocar o nome. Ó. Então, por exemplo, Ana. E você poderia acrescentar quantos dados você quiser. Você poderia colocar assim, ó, idade. Ou, no caso, age, né? 20. O que mais? Você pode colocar stacks. Stacks, tá? Stack seria como se fosse o que você sabe fazer ali no contexto de programação a gente utiliza, tá? Então, que stacks você tem? Eu sei mexer com HTML, sei mexer com CSS, sei mexer com JavaScript. Pronto. E você tem as suas stacks, seu nome e sua idade.
Então isso aqui é muito legal, tá? Se você pega e joga isso aqui no seu navegador aqui, ó, você já consegue utilizar ele, o Testimonies Object, ele está aqui. Você pode acessar as informações que tem lá dentro, como um ponto, você pode acessar assim, ó, name, quero o nome, quero a idade, quero as stacks. Opa, stats, assim. E o legal do objeto é que se você mandar alguma coisa que não existe, ele vai retornar undefined, tá? Não vai dar um erro. Agora, trabalhando com o Testimonies Array é um pouquinho diferente, tá? E você pode dizer que o objeto é mais simples, ó. Então aqui nós temos o Testimonies Array. Daí você pode me perguntar, como é que eu acesso os valores aqui, ó? Como é que eu acesso o 1? Como é que eu pego isso? Isso aqui é só uma lista. Então aqui, ó, já até mostrou para nós. Quando você está trabalhando com arrays, você trabalha com index. Index seria pense assim, ó, o número da fileira em que ele está, da linha. Então, ó, na primeira linha, por exemplo, essa aqui, ó, a gente começa com 0, tá? Então, na linha 0, temos esse valor 1. Na linha 2, 2. Na linha 3, o olá ali. E na terceira, um objeto. Beleza? Um objeto vazio. Então, em resumo, você faria, por exemplo, assim, ó, com esse valor aqui, ó, esses caracteres aqui, você mandaria o 0, ó, ele retornou o valor 1, que é o que está aqui, né? 2, 3, e se você mandar para um que não existe, ele vai dar undefined também. Perfeito? Eu sei que está um pouco rápido, mas a gente vai analisando melhor esses conceitos, tanto hoje como em próximas aulas, para que vai ficando mais simples, tá? Fazer um vídeo mais sobre isso. Então, agora que já estamos entendendo alguns pontos, vamos só juntar o que fizemos até o momento. O que a gente fez até o momento? Testimonies Array, você sabe agora como que funciona. E criamos o Testimony Object. Você entendeu o conceito do objeto. Então, o que eu vou fazer aqui dentro do Testimonies Array? Vou colocar objetos, tá? Simples assim. Esse objeto vai ter um name. Aqui nós tínhamos aqui, né, a Ana Souza. E a review dela vai ser essa aqui, ó, exatamente isso aqui. Como na review, ó, eu não estou colocando esses caracteres aqui, ó, aspas duplas, vou colocar aqui, ó. Porque qual que é a minha ideia? A minha ideia é que o que está aqui dentro vá aqui, ó, no valor name, vá lá, e review vá lá, entendeu? Essa vai ser a minha ideia. Então, só agora, para fazermos isso, agora sim vai vir o pulo do gato, tá? A gente pode chamar uma variável nova aqui, ó, que vai ser os, de fato, uma variável nova que vai ser de fato o HTML que nós iremos utilizar. Então a gente pode chamar assim, ó, testimonies HTML. Ela começa vazia. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero acessar todos os valores que estão nesse testimonies array. Então você lembra que ele é uma lista, né? Aqui, né? Ele é uma lista. Então se eu quero acessar todos eles, eu preciso fazer o que a gente chama de laço de repetição. Laço de repetição é simplesmente você passar linha por linha procurando alguma coisa, tá? Ou todas, no meu caso eu quero todas. Então eu posso chamar isso aqui, ó, de row, pense que é linha, tá? Ou eu preferiria testimony object, para ficar mais claro para você. Esse você usa in. E qual é o nome da variável? Testimonies array, que é a array que eu quero. Então é simplesmente assim, tá? Vamos pensar aqui em inglês, tá? Para. Aqui fica um pouco invertido, né? Mas a ideia seria essa aqui, ó. Para cada item dentro, o in seria dentro, né, do Testimonies Array, vamos fazer alguma coisa aqui dentro. O let, estou apenas instanciando a variável, tá? Então a ideia seria essa, tá? Para cada item dentro desse array, façamos algo. Simples assim, beleza? Então vamos lá. O que eu quero fazer? Simplesmente dessa forma aqui, ó. Primeiramente, vamos criar aqui, ó, my card template. Então, o meu template do card. Então, eu vou copiar esse card template para que eu não altere a variável principal. Só um detalhe aqui, então, galera. Eu tinha colocado o in, né? Que eu estava explicando para vocês o que ele faz. Então, ele fala em Testimonies Array. Mas aqui no caso do JavaScript, a gente não pode se esquecer que ele trabalha tanto com os index como com o que está aqui dentro. Então, se eu fizer exatamente isso aqui, ó, vou dar um console log aqui dentro, testimony object, olha o que vai acontecer usando o in.
ele me trouxe o index, tá? O index 0, ou seja, a posição 0. Então, no caso, como eu estou trabalhando com objetos aqui dentro desse array, eu não quero usar o in, tá? Eu quero usar o off. Qual vai ser a diferença com o off? Ele vai trazer de fato o que está aqui dentro desse index, tá? Não vai trazer o index em si. Então, esse é um ponto para vocês terem atenção, tá? In vai trazer o index. Off vai trazer o elemento como um todo. Então, colocando um off aqui, ó. Olha o que ele já trouxe para nós. O objeto, tá? Então, é exatamente isso que nós queremos. Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou alterar essa variável myCarTemplate. Então, o meu template do cart, porque eu não quero alterar o template básico que são dos outros, né? Então, myCarTemplate vai receber o quê? myCarTemplate novamente. Então, essa variável é nossa. Só que agora eu vou usar a função replace, que significa substituir. Primeiro valor é o valor que você está buscando e o segundo é o valor que você quer colocar. Que valor eu estou buscando? Esse aqui, ó, review. Com essas aspas não, com esses colchetezinhos aqui, desse jeito aqui. O que eu quero colocar aqui no lugar dele? O meu testimony object review. Então aqui a gente faz isso, vai alterar a review ali. E aqui é a mesma coisa, só que com o name. Beleza? E assim a gente conseguiu alterar esse nosso valor que está lá dentro. Testimonies HTML, eu vou colocar o que a gente colocou no myCarTemplate dentro dele. Você poderia fazer de duas formas, ó. Perceba que ele está zerado aqui. Como nós estamos num loop, eu quero que ele acrescente a primeira vez. Se tiver mais, vá acrescentando. Então a gente tem que concatenar nele. Então a gente poderia fazer dessa forma aqui, ó. Testimonies HTML vai receber o que já está lá dentro, mais o meu novo conteúdo. Ou você simplesmente pode diminuir essa sintaxe e fazer assim, ó. Mais igual, tá? Que é a mesma coisa. Então aqui dentro vai simplesmente usar o que tem aqui dentro mais o que tem aqui fora. Beleza? E para finalizarmos, o que nós iremos fazer? Nós iremos setar o HTML desse nosso elemento. Então a gente pode colocar assim, ó, aqui, ó, inner HTML, recebendo o quê? O nosso testimonies HTML. Vamos verificar se isso funcionou. Primeiramente eu vou tirar isso aqui daqui, tá? Então esse nosso campo aqui agora está... Esse campo não, essa nossa seção aqui está vazia. Recarreguei e perceba que nada mudou, ele continua ali. Mas não tem nada aqui dentro, então a gente está agora compilando isso aqui como JavaScript mesmo. Então se eu fizesse assim, ó, que esse é o ponto daquele pulo do gato que eu tinha falado para vocês, que é o interessante, ó. Você pode copiar essa variável, colocar uma vírgula, que não é uma variável, tá? Desculpa, é um objeto, e colocar ela várias vezes aqui dentro, ó. E para cada uma dessas, só tem que lembrar que tem que ter vírgula, né? Ela vai gerar um card. Beleza? E ó, ele está até gerando com um tamanho legal, né? Vamos manter 3 só, para não perdermos o nosso padrão. Vou copiar aqui os nomes e o que tinha, né, nas revisões, para ficar mais rápido, até porque o vídeo já está ficando um pouco longo, né? Mas veja, ele está um pouco longo porque a gente nunca mexeu com conceitos do JavaScript, né? Então fica um pouco difícil de uma vez só a gente ver tudo isso, mas com o decorrer do projeto aqui do Tools for You, a gente pode ver um pouco mais de JavaScript. Eu trago um pouco mais a cada vídeo. Muito bem, e agora já está com os nossos cardzinhos aqui, bonitos da forma que nós esperávamos, né? Quando a gente vai gerar o nosso HTML. Então aqui no caso, novamente, isso aqui foi título de curiosidade, tá? Para você aprender a mexer ali com o JavaScript. Isso não é uma ação tão comum, tá? Você não usaria isso aqui, no caso, num HTML mesmo. Você poderia, de fato, setar um por um. Só que, como nós estamos querendo aprender uma coisa nova, essa é a coisa nova que eu estou trazendo hoje. Muito bem, o que nós tínhamos que fazer aqui adicionalmente? Colocar um texto ali atrás, um texto não, um background acinzentado, né? Como que nós fazemos isso? Simplesmente a gente vai pôr bg gray e eu vou usar o 200. É a mesma cor aqui de cima, né? Vamos ver como fica. Opa. E aqui nós estamos com 200, eu acho que ele é apenas 100, né? Vamos 100. 100 mesmo?
Foi o 100 mesmo que nós utilizamos ali em cima. Beleza? Os cards, eles não estão brancos, né? Aqui eles estão. Então eu vou deixar eles brancos. Simplesmente dá para colocar aqui, mas é melhor colocar dentro do próprio card, tá? Então aqui no card mesmo, você colocaria um BG White. E com o BG White já está tudo branco desta forma, da forma que nós esperávamos que fosse, tá? Outro detalhe, né, que nós temos que analisar aqui. Eu coloquei a classe BG Gray aqui, né? Mas o interessante vai ser colocar ela aqui, tá? Por quê? Porque vamos se lembrar que aqui nós temos essa aqui, ó, Max Width 6XL. Então a gente está dizendo que o width máximo vai ser 6XL. Então se eu não colocar ele na classe de cima, ele vai ficar envolto só aqui na tela pequena. Por exemplo, ó, aqui ele ficou como um todo, exatamente como nós tínhamos ali em cima, né? Então, a seção como um todo. Mas, se o BG Gray estivesse aqui embaixo, olha o que iria acontecer. Ele ficaria só aqui embaixo, que é exatamente o que nós temos o tamanho máximo que a gente pode utilizar. Então, perceba aqui a gente já conseguiu perceber que se a gente não tivesse feito isso, seria quase como um bug, tá? Colocando novamente então correto, ficou assim. Beleza, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer um conhecimento novo, talvez um pouco complexo, né, a princípio, mas com a utilização, com novos vídeos, falando sobre o assunto, vai ficando cada vez mais fácil. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Qualquer dúvida, comenta, ok? Pode comentar nos comentários que eu respondo. Agora que nós já chegamos num ponto em que nós temos uma estrutura relativamente grande, né? Já está com o site quase todo concluído, metade dele, eu vou então disponibilizar o código da forma que vocês veem no vídeo, no caso não concluído 100%, mas para que vocês possam acompanhando pelo código também, tá? Porque eu sei que fica complicado você olhar na tela e ficar copiando e às vezes pode passar alguma coisa mais rápido e não dar muito tempo, né? Sem mais delongas, vamos ficar por aqui por hoje. Então agradeço você por estar aqui e até a próxima. Abraços!